Teia no sótão. Era noite de Halloween na pequena cidade de Maple Hollow, um lugar cercado por bosques e antigas casas de madeira que rangiam ao menor sopro de vento. O céu estava coberto por nuvens cinzentas e a lua, pálida e fria, mal conseguia se mostrar. Dentro da casa número 47 da Willow Street, o garoto Evan observava pela janela as crianças fantasiadas correndo pela rua, rindo, gritando e exibindo sacos cheios de doces. Ele, no entanto, estava sozinho. A mãe trabalhava no turno da noite no hospital, e o pai, que raramente aparecia, prometera passar, mas não deu sinal algum. O relógio da parede marcava 11h30 quando Evan ouviu o primeiro som. Não era o estalar da madeira velha, nem o vento batendo nas venezianas. Era algo diferente, um arranhar vindo do sótão. Um som ritmado, como se algo se movesse lá em cima, arrastando-se devagar. Ele franziu a testa, virou a cabeça em direção ao teto e ficou imóvel, escutando. Nada. O silêncio voltou. Mas um silêncio tenso, como se a casa inteira prendesse a respiração. Evan engoliu em seco. Pegou a lanterna do corredor e subiu os degraus rangentes até o segundo andar. O acesso ao sótão era feito por uma escada retrátil, escondida atrás de uma tampa no teto do corredor. A corda pendia como uma língua escura. Por um instante, ele pensou em ignorar. Pensou em se deitar, fingir que não ouviu nada. Mas então o som veio novamente. Mais alto, mais úmido, como algo sendo puxado contra a madeira. Evan puxou a corda. A escada desceu lentamente, soltando um rangido metálico. Um vento frio escapou pela abertura, trazendo consigo um cheiro agridoce, como frutas apodrecidas misturadas à ferrugem. "Só vou dar uma olhada", murmurou, como se o som de sua própria voz o protegesse. A lanterna tremia em sua mão quando ele começou a subir. Cada degrau rangia sob seu peso, ecoando pelo corredor silencioso. Ao erguer a cabeça, a luz cortou a escuridão do sótão, e o ar pareceu vivo. Teias. Teias por toda parte. Não as comuns, finas e delicadas. Eram grossas, quase orgânicas, pendendo do teto e cobrindo as caixas antigas da família. Algumas pulsavam lentamente, como se respirassem. A lanterna refletiu brilhos úmidos nas fibras translúcidas. Evan sentiu o estômago revirar. Aquilo não podia ser obra de aranhas. Nenhuma aranha do mundo tecia algo assim. Ele deu um passo à frente e o chão rangeu. A madeira sob seus pés parecia mole, como se estivesse encharcada. A luz da lanterna caiu sobre uma das caixas e revelou um formato humano debaixo da teia. O garoto se aproximou, hesitando. Tocou a estrutura e sentiu algo se mover dentro. Deu um salto para trás, ofegando. A teia se contraiu. Depois relaxou, como se tivesse reagido ao toque. Evan girou a lanterna ao redor. Viu mais formas nas sombras. 5, talvez 6. Envoltas em teias pulsantes. As silhuetas eram distintas, algumas pequenas, outras grandes. Um dos corpos parecia estar com a boca aberta, congelado em um grito silencioso. O medo o paralisou por um instante. Mas a necessidade de sair dali falou mais alto. Ele girou o corpo e desceu um degrau. E parou. A escada não estava mais lá. No lugar onde deveria haver o retângulo do corredor iluminado, havia apenas escuridão sólida. Um vazio. Como se a abertura tivesse se fechado completamente. Evan piscou, apontou a lanterna. Nada. A madeira do teto era contínua, sem nenhuma fenda. O coração disparou. Ele começou a bater na superfície, gritar pela mãe, pelo pai, por alguém, mas só ouviu o eco abafado de sua própria voz. Foi então que algo caiu no chão atrás dele. Um fio grosso de teia, brilhante como vidro molhado, pendia do teto. No final dele, algo balançava. Um brinquedo antigo, o mesmo boneco de pano que ele perdera anos antes quando ainda era criança. Evan o pegou com hesitação. Estava coberto de uma fina camada pegajosa, e seus olhos de botão pareciam vivos, como se o observassem. Então veio o som. Um estalo, como algo rasgando, e um sussurro rastejante que encheu o ar. "Evan." A voz era aguda, irregular, quase infantil, mas com um tom úmido que fazia sua pele arrepiar. Ele girou a lanterna e viu movimento no canto do sótão. As teias balançavam, vibrando, como se um vento interno as agitasse. De dentro da escuridão, 2 luzes brancas se acenderam. Não luzes, mas olhos. Olhos brancos, sem pupilas. Olhos que piscavam de dentro de um corpo retorcido, feito de ossos finos e membranas cobertas por teias. A criatura se arrastava no teto, as pernas longas se movendo com precisão assustadora. Cada passo deixava um fio brilhante atrás. O peito do monstro pulsava.
e o som que saía de sua garganta era um chiado ritmado, como respiração misturada com risos. Evan recuou até tropeçar em uma caixa. A lanterna caiu, girando no chão, projetando sombras distorcidas nas paredes cobertas de teias. A criatura parou, a cabeça inclinada de lado, e falou novamente. Você voltou. O garoto não entendeu. A voz parecia familiar, ecoando como um sonho esquecido. Eu esperei tanto tempo. As teias ao redor começaram a vibrar mais rápido, emitindo um som grave, quase musical. Um zumbido que fazia o chão estremecer. As formas humanas sob as teias começaram a se mexer, contorcendo-se levemente, como se algo nelas despertasse. Evan correu até a parede, tentando encontrar uma janela. Mas o sótão não tinha janelas, apenas pequenas frestas por onde o vento assobiava. Desesperado, ele tentou rasgar as teias com as mãos, mas elas eram resistentes, elásticas. Cada vez que rompia um pedaço, outro se formava em seu lugar. A criatura desceu lentamente do teto, as pernas longas se dobrando como arcos. Quando chegou ao chão, a luz revelou seu rosto, ou o que restava dele. Era uma mistura grotesca entre humano e aracnídeo, com vestígios de traços infantis. Evan reconheceu algo ali, os olhos. Eram os dele, ou cópias perfeitas. Você prometeu brincar comigo? Para sempre. A voz soou mais clara, mais próxima, enquanto um fio de teia grudou no pulso de Evan e o puxou para trás. Ele lutou, gritou, mas o material o envolvia como uma serpente viva, subindo por seu braço, pelo ombro, pelo rosto. A lanterna apagou. Tudo ficou escuro. E no breu absoluto, ele ouviu algo novo. Batidas como passos vindos de dentro das paredes, e sussurros infantis. Mais um pra teia. Ele vai ficar. O ar ficou denso, e o cheiro de ferrugem e açúcar queimado encheu seus pulmões. Evan tentou inspirar, mas sentiu algo entrar. Algo viscoso, quente, vivo. Então, o silêncio. Horas depois, a casa número 47 estava quieta. Do lado de fora, o vento soprava, fazendo as folhas dançarem sob a lua. De dentro do sótão, porém, algo pulsava suavemente. Um brilho branco, intermitente, como um coração batendo. Entre as novas teias formadas, uma silhueta pequena se contorcia, recém-envolta no casulo. O rosto, parcialmente visível, ainda tinha a expressão de terror. E do fundo da escuridão a criatura observava, esperando. Porque toda noite de Halloween, alguém sempre sobe ao sótão. E a teia nunca para de crescer. A casa número 47 da Willow Street ficou vazia por meses. Depois do desaparecimento de Evan, ninguém quis mais morar lá. O caso virou lenda entre as crianças do bairro. Falavam que, se você passasse em frente ao portão na noite de Halloween, podia ouvir o garoto chamando por ajuda, lá do alto, do sótão. Mas o tempo passou, e as histórias viraram murmúrios esquecidos. Até que 1 ano depois, uma nova família se mudou para a casa. Os Carter chegaram numa tarde fria de outubro. Thomas Carter, professor de história, sua esposa Claire, e a filha de 14 anos Lucy, uma garota curiosa e solitária que adorava explorar lugares antigos. O pai dizia que a casa precisava apenas de alguns reparos, mas Lucy achou que ela parecia viva. As paredes rangiam demais. O vento parecia murmurar por dentro das frestas, e o sótão, sempre fechado, exalava um cheiro doce e metálico que ela não conseguia identificar. Na primeira semana, nada aconteceu, mas na segunda começaram os ruídos. Durante a noite, Lucy ouvia algo vindo do teto, um som rítmico, pegajoso, como se gotas caíssem de um fio. Às vezes, ouvia passos leves, muito lentos, seguidos por um sussurro que ecoava bem acima do seu quarto. Certa madrugada, ao acordar com o barulho, ela notou que o lustre do quarto balançava levemente, e um fio branco pendia dele. Um fio grosso, viscoso. Curiosa, Lucy acendeu a lanterna e seguiu o som até o corredor. A escada retrátil para o sótão estava lá, fechada, mas a corda estava puxada para fora, como se alguém tivesse acabado de subir. A garota hesitou, mas a curiosidade venceu. Ela puxou a corda. A escada desceu com um rangido metálico e um vento frio soprou do buraco escuro, trazendo aquele mesmo cheiro agridoce. Lucy subiu, degrau por degrau, até que a cabeça ultrapassou a abertura. O sótão estava coberto por teias brancas, espessas, reluzentes e, pulsando, o coração dela disparou. No canto algo brilhou, um brinquedo de pano. Um boneco velho, com um dos botões soltos.
Lucy se aproximou e percebeu que o brinquedo tinha o nome Evan bordado no peito. "Quem é Evan?" murmurou. As teias vibraram como se tivessem ouvido. De repente, a lanterna falhou. A luz piscou 3 vezes e apagou completamente. Lucy tentou descer, mas a escada não estava mais lá. O buraco havia desaparecido. O chão começou a ranger, não como madeira, mas como carne. As teias se moveram sozinhas, formando novos fios que subiam pelas paredes. E então, do fundo do sótão, ela viu uma forma humana sair das sombras. Era um garoto. Ou, pelo menos, havia sido um. O corpo estava coberto de fios que saíam da pele, conectando-o ao teto e às paredes. O rosto era pálido, com olhos brancos e vazios, e uma voz rouca escapou de sua boca ressecada. "Ajuda, eu não posso sair." Lucy recuou trêmula. Mas então algo desceu do teto, rapidamente, e se posicionou atrás do garoto. O ser era enorme agora, uma mistura grotesca de humano e aranha, com ossos protuberantes, mandíbulas translúcidas e olhos múltiplos que brilhavam no escuro. As teias saíam de seu abdômen, formando fios que se conectavam a tudo, ao teto, às caixas, ao corpo do garoto. O monstro inclinou a cabeça e uma voz fina e infantil escapou. "Ele veio brincar, e nunca mais quis ir embora." Lucy sentiu o chão vibrar sob os pés. As caixas se abriram, revelando outros casulos, corpos ressecados, rostos congelados no terror. Alguns ainda tinham fragmentos de roupas de criança. A criatura se aproximou lentamente, arrastando-se em silêncio. Lucy recuou até encostar-se à parede, e de repente um fio pegajoso prendeu seu tornozelo. Ela tentou se soltar, mas o fio se multiplicava, subindo rápido pela perna, pelo braço, pelo corpo. "Não, por favor", gritou. A teia subiu até sua boca, abafando o som. E então, o garoto, Evan, se aproximou. Seus olhos vazios brilharam por um instante, como se um fragmento de consciência emergisse. Ele sussurrou. "Eu tentei, mas ela não deixa." A criatura soltou um som agudo, algo entre risada e grito, e o sótão inteiro pulsou. As luzes se acenderam sozinhas, revelando que as paredes estavam cobertas de centenas de teias, cada uma abrigando algo dentro. Lucy fechou os olhos, sentindo o fio apertar em torno do pescoço. A última coisa que viu foi o rosto do garoto se dissolvendo em teias finas, como se fosse absorvido pela criatura. Depois, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a casa silenciosa, as portas abertas e o interior coberto de poeira. Nenhum sinal da família Carter, mas alguns juraram ver algo pela janela do sótão, uma silhueta pequena, observando a rua. Dias depois, uma criança passou pela calçada e notou algo pendendo da árvore em frente à casa. Um fio branco e brilhante, como seda. Ao olhar mais de perto, viu que o fio terminava em um boneco de pano, com cabelos castanhos e o nome Lucy bordado no peito. O vento soprou, fazendo o boneco balançar. E lá dentro, por trás da janela empoeirada, um par de olhos brancos piscou lentamente. O sótão respirava de novo. A teia crescia, e o Halloween ainda não tinha acabado.